Opa, boa noite, bom dia, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, né? Eu vim aqui para falar como melhorar a sua vida. É isso mesmo, melhorar a sua vida, ter mais saúde, mais energia, mais prosperidade, não é verdade? Com algumas coisas simples que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia e executando, tá bom? Meu nome é Cláudio Henrique, tá? E eu vou estar aqui compartilhando com vocês informações que eu fui anotando, né, e centralizei aqui hoje nesse bate-papo ao longo dos últimos 17 anos, quando eu resolvi fazer uma mudança na minha vida. Uma mudança simples, mas contínua, tá? Vou ter a oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho sobre essas mudanças, ok? Como que começou? Como que eu percebi que minha vida precisava mudar? Na verdade, em meados de 2003, mais ou menos, para ser mais exato, em 2003, eu estava com 33 anos, esse aí sou eu, minha esposa do lado, a Lilian, com 32, uma filha de completando 3, uma com 6, e eu estava muito insatisfeito. Mas eu não sabia exatamente com o quê, tá? Eu estava insatisfeito, eu não estava vendo muitas perspectivas de mudança, eu não tinha energia para promover mudanças na minha vida, eu andava muito cansado, entediado, isso com 33 anos de idade, não é? E aí eu resolvi começar a fazer algumas mudanças no que diz respeito à forma como eu entendia a minha vida, como eu entendia as coisas do dia a dia, principalmente no que diz respeito à minha alimentação, alguns hábitos que eu tinha. Eu comecei a estudar, né? Eu estudei, eu comecei a buscar informação, eu fiz treinamentos, eu fui entender que as coisas não eram tão complicadas como eu imaginava. Eu precisava apenas ter o conhecimento, a informação e a boa vontade de colocar as coisas em prática, tá? Não vou falar para vocês que foi simples, né, fácil, mas foi possível. Eu fui buscar informações, porque eu não tinha muitas informações em relação à alimentação. Ó, veja bem, né, em relação a uma coisa que eu faço, né, que nós fazemos todos os dias, nos alimentar. E eu não tinha muita informação. Eu trabalhava com tecnologia, a Lília é bióloga de formação, ela tinha até o conhecimento, mas ao longo dos anos, né, não tinha a prática. Eu não tinha nem prática e nem o conhecimento. Essa é a grande verdade. E eu descobri que a falta de informação, a informação que eu não tinha, estava me prejudicando. E eu posso falar isso para você: a informação que você não tem hoje pode estar lhe prejudicando, principalmente no que diz respeito à alimentação. Tá? Porque hoje já é um fato, né, mais do que comprovado, de que o que nós comemos influenciamos a nossa vida, influencia a nossa saúde, influencia o nosso bem-estar, influencia a forma como a gente pensa, influencia a forma como nós interagimos com as pessoas. E a alimentação, tá? Ela influencia também a força do nosso corpo. Um corpo sadio, um corpo bem alimentado, ele pode evitar doenças, ele pode fazer com que se as doenças vão vir, elas venham mais amenas, com menos força, tá? Então, atrás de algumas informações, né? Eu vou aqui sintetizar para vocês, deixar aqui de uma maneira bem simples. Eu precisava entender a minha relação com a comida, eu precisava entender o que era a comida. E eu fui ver que essas informações eu tinha aprendido já há muito tempo, no antigo colégio, né? No ensino, eu vou fazer 50 anos, na data que esse vídeo está sendo gravado, né? É, as informações eram informações que eu já tinha aprendido, não tinha novidade, eram informações do antigo colégio, do ensino médio, né, que existe hoje. Entender um pouquinho sobre os grupos alimentares, entender sobre equilíbrio nutricional. É lógico que com o entendimento a gente consegue sintetizar as ideias, concentrar naquilo que é mais importante e focar, né? Então, a primeira coisa, uma regrinha clara, uma boa alimentação. Tá? Uma boa alimentação para um estilo de vida saudável, ela precisa ter grupos de alimentos. Ela não pode ser só um tipo de comida, só um tipo de alimento. Por isso que tem essa regrinha, é uma abreviação uma sigla chamada REC. Esse REC representa os grupos de alimentos, ou seja, precisamos de alimentos reguladores, precisamos de alimentos energéticos
e precisamos de alimentos construtores, ok? Eu não vou entrar em detalhes de tudo isso, tá? Porque eu também não sou cientista, mas eu vou passar informação que eu aprendi, que vocês vão lembrar, que também vocês provavelmente já aprenderam, só que de uma forma eficiente. E que depois a gente consiga colocar essas coisas em prática, não é verdade? O que adianta um monte de informação se a gente não consegue colocar em prática? Eu acho que é válido aquilo que a gente aprende e que a gente consegue colocar em prática, tá? Então, de uma maneira simples, tá? Só para a gente colocar aqui um ponto, né, de referência para a gente poder equalizar esse assunto. Tá? Os reguladores são alimentos responsáveis, como o próprio nome diz, por regular uma série de processos no nosso corpo. Tá? As vitaminas, os minerais, a água, na verdade, são encontrados nas frutas, legumes, verduras. Mas nós temos também os alimentos energéticos, grupo de alimentos energéticos, não estou falando energético, tá, gente? Esse grupo é encarregado para quê? De fornecer energia para o nosso corpo, para a gente aguentar o dia a dia, tá? Então, por isso que eles são fundamentais em todas as refeições que nós fazemos, ok? São os carboidratos, as gorduras saudáveis. E depois a gente tem os construtores, eles são responsáveis pela síntese de hormônios, são enzimas, tá? E eles fazem o quê? Toda a recuperação, a reparação do nosso tecido muscular. Então essas proteínas ajudam o quê? Na construção da nossa massa muscular, tá bom? Basicamente é isso que a gente precisa saber por enquanto. Então, numa nutrição diária, eu preciso colocar tudo isso dentro. Então, para ficar didático, vamos aqui usar esse exemplo que eu gosto bastante. Imagina que você tem que se nutrir todos os dias. Imagina não, isso é fato, né? A gente precisa se nutrir todos os dias. Imagina então que o seu corpo, ele é um balde. E dentro desse balde, eu preciso colocar a nutrição correta, aqui representado por pedras grandes, pedras pequenas e areia. Ok? Pedras grandes são os macronutrientes, ok? Carboidratos, gordura, proteínas. Pedras pequenas são os reguladores, as fibras, as vitaminas, os minerais, ok? E areia, aquelas coisas que a gente não deveria comer, ok? Se a gente consegue colocar de uma forma equilibrada as pedras grandes, depois as pedras pequenas, vai sobrar um espacinho, eu até posso colocar um pouquinho de areia, que aquilo não vai, né, fazer um estrago na nossa vida, tá? Olha só, as pedras grandes, as pedras pequenas e a areia. Agora, imagina se eu faço o seguinte. Ao invés de eu colocar as pedras grandes primeiro, eu começo a colocar só areia, areia, areia. Né? Bolachas, cachorro-quente, pão, não é verdade? Tudo que eu encontro pela frente, pão de queijo, umas coisas que eu gostava de comer. Tudo que eu encontro pela frente eu coloco. O balde começa a encher. Na hora que eu tenho que colocar as pedras grandes, já não cabe mais, não é? Só que no final do dia, sabe o que acontece? Vai ser verificado se você ingeriu o que você precisava ingerir. Não adianta só o balde estar cheio. Se esse balde estiver desequilibrado, desproporcional à quantidade de pedras grandes, pedras pequenas e areia, ele vai reclamar, vai soar como se fosse um alerta, falando: olha, cadê, né? Cadê as proteínas? Cadê as vitaminas? Sabe como que isso é feito? Isso é feito através de uma coisa chamada ansiedade. Eu vou falar mais sobre isso. Imagina o seguinte: se você consegue dar para o seu corpo tudo o que teu corpo precisa em termos de macronutrientes, micronutrientes, fibra, água, tudo que ele precisa de uma maneira equilibrada, o objetivo final disso, dessa nutrição, é alimentar, sabe quem? A sua célula. Exatamente. A gente se nutre para alimentar a nossa célula, porque nós somos feitos, né, de milhões e milhões de células. Então, o objetivo final da nutrição é alimentar a sua célula. Porque uma célula bem alimentadinha, com tudo que ela precisa, vai ser uma célula forte, uma célula saudável. E pensa comigo, uma célula forte, uma célula saudável, vai se duplicar? Vai para outra célula forte, outra célula saudável. Isso que é legal. Tá? Então tenha esse conceito na sua cabeça. Quando nós estamos nos alimentando, nos nutrindo, nós estamos fazendo uma nutrição celular, alimentando cada uma das nossas células. Agora, do outro lado, o que você acha que acontece quando
o organismo não recebe tudo que ele precisa. Não recebe. Recebe pela metade. Recebe só um pouco. Um pouquinho de proteína, um pouquinho só de fibra, um pouquinho só de água. A coisa vai começar a complicar, né? Quer ver complicar mais? Imagina se o seu organismo recebe tudo o que ele não precisa. E é muito comum isso hoje no dia a dia. Eu trabalho com pessoas todos os dias, é o que eu mais vejo. Pessoas que enchem o baldinho dela com isso daí. Produtos refinados, gordura saturada, muito açúcar, carboidrato refinado, bebidas açucaradas, refrigerantes. Imagina o que vai acontecer. O que vai acontecer com a sua célula? Com a sua senhora célula? Como que ela vai ficar? Ou melhor, como que ela vai se duplicar? Várias células fracas, danificadas, doentes, e o corpo vai recebendo, duplicando estas células, e imagina o que começa a acontecer. Sim, começa um processo de engorda, um processo de perda de massa muscular, ok? Catabolismo, né? Baixa imunidade, um cansaço excessivo. Esse cansaço excessivo, você está sempre resfriado, gripado, cheio de afta, sabe? Uma gripezinha vira 3, 4, 5 dias em casa doente, não é verdade? Falta de energia, olha aqui, ó, fadiga. Trabalha segunda a sexta, não vê a hora de chegar sexta-feira à noite, fica em casa, põe o pijama e não quer sair, né? Só sai na segunda depois para trabalhar. Envelhecimento precoce, se aparenta muito mais idade, a pele fica muito mais judiada. Calvície. Bom, tudo isso, né, são dados, estatísticas, quando é na vida dos outros. Agora, e quando é na sua vida? Esse sou eu, há 17 anos atrás. 33 anos, né? Fora do peso, sem energia nenhuma, indisposto, extremamente estressado, perda de massa muscular, iniciou-se o processo de calvície, que foi muito acelerado nessa fase, extremamente cansado. Eu trabalhava, né, a semana, não via a hora de chegar sexta-noite para enfiar no pijama e depois só sair na segunda-feira. Chegava em casa, 2 filhas pequenas querendo brincar, e eu não tinha um mínimo de disposição, um mínimo de energia. Então, quando sai dos números da estatística e vem para você, aí não é mais estatística, é dor. É dor, tá? E ainda bem que eu identifiquei esse processo, ainda bem, né? Podia ser antes, mas ainda bem que eu identifiquei esse processo antes que virasse uma coisa pior. Antes que eu tivesse um AVC, antes que eu me tornasse diabético, estava caminhando para lá, antes que eu tivesse um problema cardiovascular, não é verdade? E é muito triste quando a gente tem isso na nossa família. Sabendo que a gente pode diminuir o risco. Eu não estou falando que a gente não vai ficar doente, mas a gente pode diminuir o risco com as coisas que estão na nossa mão, que estão sob o nosso controle. E a alimentação é uma delas. É uma delas, ok? Então é hora da gente pensar, da gente refletir, tá? Às vezes a gente não pensa na nossa existência, a gente pensa só no nosso dia a dia, um dia após o outro, um dia após o outro. Mas não é assim. A gente tem que olhar a nossa vida, a nossa existência, como, né, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. A partir do momento que a gente começa a ter discernimento sobre essas coisas, eu comecei com 33 anos a ter discernimento, eu planejar isso nos próximos 60, 70 anos, como vão ser. Tá? É isso que eu estou convidando a vocês para essa reflexão. Por isso que o equilíbrio nutricional é uma coisa extremamente importante. Cláudio, mas o que é um equilíbrio nutricional? Tá? O equilíbrio nutricional é, na verdade, uma forma de você equilibrar o seu dia a dia, a sua alimentação, para você ter mais saúde, mais bem-estar, para você ter pique, ter energia à disposição para fazer as coisas que você quer fazer. Pensa comigo, ok? A maioria hoje das pessoas
tem uma nutrição desequilibrada, ou seja, tem muitos excessos de areia, né? Lembrando da história do balde, ou seja, excessos de coisas que não deveria comer tanto. Eu não estou falando que não pode comer, estou falando que não deveria comer tanto, tá? Ao mesmo tempo, essas pessoas têm o quê? Falta de vitaminas. Isso eu chamo de carência. Carência nutricional, vitaminas, minerais, os macronutrientes adequados, ok? Então, fazer um equilíbrio nutricional nada mais é do que reduzir tudo que está em excesso, todas as coisas que estão em excesso, reduzir, não precisa eliminar, falei reduzir, e dá para o corpo tudo o que ele precisa. Aí eu começo a entrar em equilíbrio. E as respostas são maravilhosas. O corpo ele sente esse equilíbrio muito rápido e ele começa a responder na sua energia, na sua disposição, começa a diminuir aqui, né, a sua circunferência abdominal, a barriga começa a diminuir, você começa a ver a sua pele melhor, a qualidade do sono melhora, justamente com o equilíbrio nutricional, tá? E esse equilíbrio, para fazer, precisa de alguns pontos. Não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não. Tá? Eu falo que a gente precisa equilibrar a regra dos 3 Qs, né? O que eu como, né? Quando eu como e quanto eu como. Ok? 3 Qs, né? Quando, quanto e quando. Tá? Uma coisa assim. Ok? Então, para isso eu preciso entender, eu preciso ter um planejamento. Simples, mas eu preciso planejar. Isso aqui é uma forma que eu uso para planejar. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas planejar o quê? As horas que você vai comer, ok? O que você vai comer. Se você vai estar na rua, fora de casa, se vai estar acessível isso, se você vai ter que levar. Porque pensa comigo, nós planejamos, né? O nosso trabalho, nós planejamos o estudo, nós planejamos o nosso ano, planejamos as férias, planejamos que roupa nós vamos ver amanhã, usar amanhã, planejamos o que vamos fazer no final de semana, mas a maioria das pessoas não planejam o que vão comer. Porque comer virou uma coisa tão óbvia, né? E é óbvio comer, a gente, né, não requer, né? A gente pega, vou tomar água, a gente não tem que pensar tanto. Eu vou comer, eu pego, mastigo, já é uma coisa automática, quase igual a respirar. Isso que é o problema. Por isso que nós respiramos errado, né? Se a gente parar para pensar na nossa respiração, a gente vai começar a respirar de uma forma melhor. Em relação à alimentação, a mesma coisa. Se nós pararmos para pensar na alimentação, nós vamos nos alimentar um pouco melhor. E não usar aquela famosa frase: ah, você vai comer o quê? Ah, qualquer coisa. Puxa vida, esse corpo, essa máquina maravilhosa que você tem, sua única morada aqui, tá? Você tem que cuidar muito bem dela. Você vai comer qualquer coisa, você vai dar qualquer coisa para ela, por falta de planejamento. Tá? Então, imagina no planejamento. Como vai ser o seu dia? Aonde você vai estar? Vai ter o que comer? O que eu vou comer? Tá bom? Hidratação do corpo. Hidratar com água, tá? Isso é planejamento, ok? Agora eu vou passar para vocês três chaves para ajudar você a construir uma rotina confortável, correta, que ajude você a se manter em forma se você já está em forma, tá? E que ajude você a dar uma melhorada no shape, na boa forma, se você estiver fora de forma, tá bom? Primeira coisa, extremamente importante, chave do sucesso. Não chegar a sentir fome. Não chegar com fome para a refeição, gente. Por que isso é muito importante? Muito simples. Quando a gente está com fome, diminui o nível de açúcar no nosso sangue. Ele começa a diminuir, tá? O que vai provocar uma vontade muito grande, uma vontade maior de comer carboidratos refinados e açúcares. Outra coisa, quando a gente está com fome também, a gente perde o direito da escolha. A gente sai comendo o que quer. E pensa comigo, é mais fácil você encontrar para comer carboidratos refinados, pão, bolacha, doces, chocolates, do que uma coisa saudável. Geralmente é mais fácil encontrar onde tem excessos de carboidrato e excesso de açúcar. Tá? Isso vai levar a gente a fazer escolhas ruins, escolhas péssimas. Isso vai nos levar a comer quantidades maiores do que a gente precisa. Ok? Cláudio, entendi. Mas o que eu faço então? Dá uma dica aí.
Olá, não vou dar dica não, vou dar uma chave importante para você. É uma solução mesmo, tá? Aprende a distribuir as refeições. Eu não estou falando comer um monte, não. Pequenas refeições, pequenas refeições. Pensa no teu dia. Você acorda às 8, vai dormir meia-noite. Verifica, a cada 3, 4 horas, fazer uma pequena refeição, ok? Nada exagerado, tá? Simples assim. Pensa só em como você vai distribuir o seu dia. Segunda chave, evitar carências nutricionais. Também não adianta eu fazer pequenas refeições e comer só tranqueira. Quando eu estava naquela foto que eu mostrei para vocês, eu até comia, né? Bastante vezes ao dia, só que eu só comia porcaria. Aí não resolve, tá? A gente precisa evitar as carências nutricionais. Como que a gente faz isso? E por que a gente faz isso? Primeiro, quando há carência nutricional, aparece uma vontade, uma ansiedade. É a forma que o nosso corpo tem para avisar a gente que está faltando alguma coisa. Você come, 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 mas não come o que o corpo precisa. Aí o corpo, ele. Nossa, você já sentiu uma fominha? Você acaba de comer e você fala: tô com uma fominha, tô com vontade de comer alguma coisa. Mas você acabou de almoçar. Isso já representa um tipo de carência nutricional, tá? Essa vontade, né, gera uma ansiedade louca, né? Quando a gente tem essa vontade, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar saciar ela. A gente vai comer, a gente vai beliscar, mesmo sem fome, porque parece que tem um vaziozinho aqui dentro, não é? Vai assaltar a geladeira à noite, vai terminar de almoçar e vai comer mais um tantão de doce. É isso, tá? E o pior é que tudo isso que está vindo a mais, que o corpo não precisa, ele vai se acumular. Não tem como. Entrou para o corpo usa o que precisa, o que não precisa, uma pequena parte ele descarta, uma outra parte ele guarda, guarda na forma de energia. Guardar na forma de energia significa acumular gordura, significa acumular excesso de peso. É assim. Você não dorme um dia e acorda no outro 10 quilos acima do peso. Você vai, pode acontecer em 2 meses? Pode, mas pouco a pouco você vai. A maioria das pessoas, elas não percebem, elas ganham 10 quilos em um ano, dá menos de 1 quilo por mês. Menos de 1 quilo por mês, menos de 250 gramas por semana, você não percebe. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Tá? Por isso que é extremamente importante evitar as carências nutricionais. Se você evita a carência, você vai evitar essas vontades, essas ansiedades de você ficar beliscando, você vai evitar os excessos e vai parar esse processo de engorda. Olha que interessante. Além de estar com o teu corpo bem mais saudável, não é? Como é que eu vou fazer isso? Se alimentar com uma nutrição variada. Não precisa mágica, não precisa nada não, gente, mas coisas saudáveis, verduras, legumes, frutas. Existem estratégias também para completar a alimentação com complementos alimentares, multivitamínicos. Isso não tem nenhum problema. A gente usa a tecnologia a nosso favor também, na verdade, mas fazer uma alimentação colorida. Quando colorida não é amarelo e vermelho de ketchup e mostarda, não, né, gente? É colorido com folhas, com verduras, com legumes, né, com proteína. Tá bom? Legal. Terceira chave, isso as pessoas quase não falam sobre isso, é incluir suficiente proteína na sua rotina. Por quê, Cláudio? Vamos lá. A falta de proteína, ela provoca a perda de massa muscular. Aí nós começamos a ficar com flacidez, ok? E o organismo começa a queimar menos calorias durante o dia. Nós perdemos massa muscular com o passar do tempo, tá? Tanto o homem quanto a mulher, depois dos 30, 40 anos, a gente vai perdendo massa muscular. Só que nós não precisamos acelerar esse processo. Nós vamos envelhecer, a gente não precisa acelerar esse processo. A gente tem que trabalhar contra esse processo da perda de massa muscular. E aí, falar em perda de massa muscular, as pessoas pensam só em exercício. É extremamente importante, mas o exercício vai ativar o teu músculo e vai ajudar a construir músculo baseado no quê? Na proteína. Então não adianta nada se você faz atividade física e você se alimenta mal. Então 80% do processo aí é a alimentação correta, é colocar proteína no seu dia a dia. Tá? Mais uma razão para colocar proteína, ela dá sensação de saciedade. Por isso, quando na sua rotina tem suficiente proteína, você se sente mais saciado.
Você tem menos oportunidade de querer ficar beliscando o que não precisa, porque você está bem saciado, tá? Além do mais, a proteína ela melhora a qualidade do teu músculo. Quanto mais qualidade você tem muscular, mais o seu metabolismo acelera, ou seja, mais você queima gordura. O músculo ajuda no processo de queima de gordura, sim, tá? Então as pessoas falam, tô com metabolismo lento. Tá com metabolismo lento porque não tem músculo. Quando você melhora a sua estrutura muscular, não estou falando fisiculturista, nada disso, tá? Melhorar a relação de gordura e músculo. Quando você consegue melhorar, você começa a queimar mais e mais gordura. Depois é difícil você engordar, porque o teu corpo ele queima tudo que está entrando. Isso que é legal, tá bom? Solução. Para ter suficiente proteína, a gente precisa, né, ter umas continhas aí para quem faz atividade física, para quem não faz, mas via de regra, 1 grama de proteína para cada quilo do seu peso. Então, se você pesa 70 quilos, ok? Você coloca 70 gramas de proteína ao longo do seu dia. 70 gramas de proteína. Se você vai fazer 5 refeições, você divide 70 por 5, ok? E pronto, você já tem a quantidade de proteínas que você tem que colocar aí por refeição. Tá vendo que não dá muita coisa? Tá? Às vezes a gente pensa, né, que é muito, mas não é, porque você não vai comer tudo numa porção só, numa refeição só. Você vai distribuir isso ao longo do dia. É lógico, quem faz atividade física já tem um profissional acompanhando, ele pode aumentar isso para mais, para o ganho de massa muscular, não é verdade? Isso aqui é uma média, gente. Eu já vi estudos falando o seguinte, que o brasileiro, nós brasileiros, em média, nós consumimos o dobro do carboidrato que a gente precisa por dia e menos da metade de proteína que nós precisamos por dia. Mas eu não quero falar dos brasileiros. Pense em você. Pense em você. Quanto que é o teu dia, o equilíbrio entre carboidrato e proteína? Como é que é o teu café da manhã? Teu almoço, tua janta, as 3 principais refeições do dia. E depois, tem lanchinho? No meio? Não. E se tem? Tem proteína? Ou é só uma torradinha, uma bolachinha, uma frutinha? Começa a fazer essa análise, ok? Legal. Bom, então essas foram as 3 chaves que eu passei para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos para você ter um peso ideal e um estilo de vida saudável, tá bom? Eu vou falar de uma forma geral, tá, gente? Cada item que eu vou passando aqui é motivo para uma conversa inteira, que eu vou estar gravando depois e vou estar disponibilizando para vocês, tá? Cada assunto é uma conversa de meia hora, 40 minutos. Então eu vou passar alguns hábitos, veja bem, também a gente não é dono da verdade, eu vou passar algumas coisas segundo a minha experiência, minha e da Lilian, né? Nós somos treinadores hoje de comportamentos nutricionais e de emagrecimento. Eu vou passar um pouco da nossa experiência, de uma maneira também simples, de uma maneira didática, só para começar a despertar esse tipo de interesse em vocês, tá bom? E de importância de cada um desses assuntos, tá? São hábitos que permitem a gente se manter no peso sem fome e sem sofrimento, tá? Primeira coisa, a gente pode falar um monte sobre hábitos. Eu escolhi falar dessa maneira para simplificar, tá? Realmente, mudar hábito não é uma coisa simples. Não é. Não é. Pensa o seguinte: adquirir um novo hábito é igual você criar um novo caminho, uma nova trilha aonde não existe. Imagina que um campo de espinhos, um mato fechado, igual tá esse aqui, ó, tá vendo? E você quer criar uma nova trilha ali, um novo caminho. Não vai ser rápido, não vai ser confortável no começo, vai ser dolorido, né? Você precisa de apoio às vezes, de ajuda, alguém que já passou por isso. Construir um novo caminho, construir um novo hábito é isso. Do outro lado, você tem o seu hábito antigo. O seu hábito antigo. Então vamos imaginar, né? O hábito de fazer refeições enormes antes de dormir, ok? Um hábito. Você já está acostumado a fazer isso. Você faz isso há 10, 20, 30, 40 anos. Então, esse caminho seu já está pavimentado, já está bonitinho, mas está te levando para o lugar errado. Não importa que é um hábito ruim, tá? E aí você quer criar um novo hábito. Aí você vai lá e começa a construir. Vai dar vontade, muitas vezes você vai querer voltar para cá. E aí você volta,
Aí alguém tem que te lembrar, tem que te puxar, você volta para cá e começa de novo. Só que começa a acontecer uma coisa interessante. De tanto você andar por esse caminho aqui, ó, por esse meio desse mato, você vai conseguir construir uma trilha ali. E essa trilha vai ficar bonitinha, vai ficar confortável, vai ficar gostosa de andar. Pronto, nasceu um novo hábito. Quer um efeito colateral? Muito bom. Sabe essa trilha que você andava aqui, ó? Mau hábito? Como você não está usando mais, vai começar a nascer mato nela. Vai começar a nascer mato nela, tá? Né? Significa que você vai começar a perder essas conexões, ok? Cerebrais com ela. Vai começar a criar mato ali, criar mato ali, criar mato ali. Vai chegar um ponto que você não vai nem lembrar desses hábitos ruins que você tinha. Olha que interessante. É assim que funciona a construção de um novo hábito, tá bom? Vamos falar de alguns. Primeiro da rotina. Eu falei com vocês alguns minutos atrás, né? É importante ter uma rotina correta, gente. A gente não pode deixar a parte de alimentação ao acaso. Não dá para chegar e amanhã o que, que vai comer? Ah, o que tiver, qualquer coisa, o que eu encontrar na rua. Poxa vida, não pode. Eu não estou falando que a gente tem que comer, ó. Não, coisa simples. Mas você sabe que vai ter aquilo para comer. Tem que se planejar, ok? Quem não planeja o sucesso, automaticamente já planejou o fracasso. Ok? Isso vale para qualquer coisa na vida, inclusive para a alimentação. Planejamento. O que comer, quando comer, tá? E quanto comer. Só isso, simples assim. Segundo ponto, manter um ambiente favorável. Né? O que é isso, Cláudio? Manter um ambiente favorável? Poxa vida, gente. Na sua casa, você chega em casa, você vai comer o quê? Ah, Cláudio, o que tem? Perfeito. Se na sua casa tiver coisas saudáveis, significa que você vai comer coisas saudáveis. Opa, legal. Então isso tem que começar pela compra. A gente tem que aprender a fazer compras inteligentes. Eu não estou falando que você não vai comprar um chocolatinho, um negocinho diferente. Vai, deixa lá um pouquinho de areia, né? Lembrando do balde. Um pouquinho de areia não faz mal. Agora, se você abre o armário da sua casa e só tem produtos industrializados, açúcar, carboidrato refinado, bebidas adocicadas, como que vai ser? Sua casa virou uma armadilha para você mesmo. Então, na hora de fazer a compra, você já planeja. Opa, o que, que eu vou levar? Faz uma lista, pensa, planeja. Não vai com fome para o supermercado, senão você vai comprar o que não precisa, tá? Evita levar criança, supermercado não é parquinho de diversão, não é shopping. O supermercado é para fazer a compra dos seus mantimentos, tá? Lista, horário adequado, sem criança, você vai até economizar. Você vai lá e compra aquilo que você precisa, tá bom? É um assunto que dá para extrapolar bastante, mas vamos encurtar, parar por aqui, tá? Um outro hábito simples, é a maneira correta de se servir. Muitas pessoas têm o hábito de colocar as panelas em cima da mesa. Senta, põe o prato e começa a se servir. Isso não é muito legal. Eu sei que socialmente é legal, né? Você senta, a comida está ali, você vai conversando, mas não é um hábito legal. Faz isso de repente só no domingo. Na semana evita fazer isso. Por quê? Porque se você está comendo, e principalmente se você está comendo e vendo televisão, se você está comendo no celular e a comida está ali na sua frente, você acaba comendo mais do que você precisa, tá? Se você está comendo, vendo televisão, é algum assunto, um jornal, né? Geralmente na janta está passando um jornal, é aquele assunto mais estressante, mais denso, mais pesado, você acaba indo no mesmo ritmo da alimentação. Você acaba não mastigando, né? Isso depois, outro vídeo a gente fala sobre isso. Você acaba não mastigando, e aí você acaba engolindo a comida e mandando para dentro muito mais do que você precisava, tá? Então faz o quê? Vai até a cozinha, monta o seu prato, tenta lá colocar, né, coloridinho, carboidrato, proteína, uma salada, pouco, né? Volta, senta, procura, né? Pelo menos desligar a televisão, ok? Senta e come na paz, tá? Vamos lá. Hidratar o corpo ao longo do dia.
Gente, eu tenho um material sobre água, depois eu vou preparar um vídeo sobre ele, tá? Legal, muitas informações a gente tem, mas aí a gente coloca tudo de uma forma compactada, né? E aí fica legal porque a gente recebe todas as informações centralizadas. Extremamente importante hidratar o corpo ao longo do dia. É, evita, né, que o corpo fique fraco, previne sim alguns problemas no seu corpo, algumas doenças, ajuda no processo de emagrecimento, faz o teu corpo trabalhar, desintoxica. Imagina, nós somos 75% do nosso corpo é água. Isso para um adulto, né? Para uma criança é mais ainda, ok? E aí essa água, ela precisa ser trocada, renovada, reciclada. Então eu preciso hidratar o meu corpo ao longo do dia. A gente fala em média 2 litros por dia. É lógico que isso vai depender do tempo, da temperatura, vai depender do seu tamanho. Um homem de 1,90 m, 100 quilos, eu acho que tem que beber mais água do que uma mulher de 1,60 m e 50 quilos, não é verdade? Então isso varia de acordo também com a sua estrutura, seu tamanho e o seu peso, tá bom? No outro material a gente explica, a gente explica como é que faz as continhas aí para tomar água, tá? Mas em geral, 2 litros de água. A gente fala em hidratar o corpo e as pessoas acham que pode hidratar com refrigerante, pode hidratar com suco. Não, gente, é água, tá bom? Água, é champanhe da natureza. É uma maravilha. Hidrata. Defina a estratégia. Cláudio, eu não tenho hábito de tomar água, não sei como fazer para tomar água. Depois não dá tempo para extrapolar aqui, mas você pode carregar, ter sempre uma garrafinha do seu lado, pode colocar aplicativo no celular, pode encher a garrafa d'água e marcar quanto você tem que tomar ao longo do dia, se policiar, pode colocar o celular para tocar de hora em hora e você toda hora vai tomar um golinho, igual eu estou fazendo aqui. Tem que achar uma maneira, mas precisa se hidratar. Se você não hidrata o seu corpo, todo o metabolismo que precisa de água e você não mandar água limpa para dentro, ele vai usar água de reuso. Uma água que já foi usada no teu corpo, ele vai usar para uma série de metabolismos. Tá me entendendo que água que ele vai pegar? É essa mesmo, tá? Distribuir pequenas refeições ao longo do dia e sempre, sempre, sempre sair da mesa de estômago leve. Não adianta falar, vou fazer uma refeição por dia porque eu não sei que hora que eu vou comer de novo. A gente não é camelo, né, meu? Vamos tomar um monte d'água aqui porque eu não sei quando eu vou beber de novo. Não é assim que funciona. A gente precisa distribuir refeições ao longo do dia. No mínimo, no mínimo, no mínimo 3, no mínimo, né? Depois 4 ou 5, se o seu dia é muito longo, acorda muito cedo, dorme muito tarde, 6 pequenas refeições ao longo do dia, distribuir pequenas, leves e nutritivas, tá? Manter o equilíbrio entre macronutrientes. Lembra que eu falei que eu vi uma pesquisa que o brasileiro come o dobro de carboidrato, metade da proteína que precisa? A gente precisa dar uma equilibrada. Uma coisa fácil, a gente não vai ficar contando as coisas, na verdade, mas uma forma simples. Pegou um pratinho, metade do prato você põe uma saladinha. Não vamos confundir salada, tá, gente? A gente fala salada, a gente pensa que tudo que é gelado é salada, né? Então, batata gelada é salada, cenoura gelada é salada. Gente, tudo isso é carboidrato. Não que a gente não pode comer, deve, mas é carboidrato. Vamos pensar em salada, aquilo que tem mais fibras. Então, as folhas verdes, por exemplo, tá bom? Tudo que é verdinho fica mais fácil. Tudo que é verdinho, você coloca ali 50% do prato. A outra metade do prato, carboidrato, arroz, feijão, massa, o que se tiver, legumes. Mas ali, ó, no espaço que está aqui para carboidrato. E depois aqui a gente põe proteína. Pronto, a gente não erra. Ah, eu queria comer um docinho. Ah, uma frutinha de sobremesa. Olha que legal. Fechou, tá? E lembra sempre sair da mesa de estômago leve, tá bom? Variação de comida rica em nutrientes, né? Mas mais um hábito, acho que está dentro já do que eu falei com vocês. Comportamento correto fora de casa e comportamento correto no final de semana. Comportamento correto fora de casa. Imagina, festa, happy hour, né? Uma saidinha, né? Na semana que a gente faz. Pensa o seguinte, eu estou saindo para me divertir, mas isso não significa que eu tenho que sair totalmente da minha rotina alimentar. Não significa que eu tenho que mandar para o meu corpo tudo que o meu corpo não precisa e esquecer daquilo que ele precisa. Gente, a gente tem que entender. Diversão, lazer é uma coisa. Comida está dentro disso, faz parte, não é o contrário. Comida
diversão, lazer está dentro da comida. Deu para entender? São coisas diferentes, tá bom? E final de semana. A gente tem final de semana, né? Toda semana tem um final de semana. Então a gente sempre tem. Não é porque é final de semana que a gente precisa esquecer de tudo e fazer tudo o que não deveria fazer. Manter o comportamento correto também no final de semana. O teu corpo não sabe que é final de semana, para ele é normal, ok? Agora, se você pensa no final de semana como dia do lixo, tá errado. Não tem dia do lixo. Teu corpo não é lixo, gente. Você pode sim comer as coisas que você quer, você pode sim sair um pouco da sua rotina, mas tudo de acordo, tudo com moderação, tá? Eu costumo falar muito você pensar no final de semana não como sábado e domingo, pensa como um dia só e tenta equilibrar esse dia. Porque muitas pessoas saem totalmente da rotina no sábado, aí dorme, esquece que saiu da rotina no sábado, domingo acorda, sai totalmente da rotina de novo. Não, dá uma equilibrada. Se o sábado foi um pouco bagunçado, ajusta o domingo. Se você sabe que o domingo vai ser meio bagunçado por sua opção, você dá uma equilibrada no sábado. Não começa o final de semana na quinta-noite, já estragando a quinta-noite, depois a sexta, depois o sábado, depois o domingo. Tá bom? Pensa, sempre vamos ter final de semana. Ah, Cláudia, é só sábado e domingo. De 7 dias, 2 é quase que 25%. Olha só, né? É bastante coisa, não é verdade? Ah, desculpa, de 7 dias, 2 é, exatamente, quase 25%. Olha só, é bastante coisa mesmo, ok? Então, não é só um final de semana, ok? E também tem as crenças que você vai adotando, né? Ah, final de semana eu posso, final de semana eu posso. Aí depois você para de trabalhar, você aposenta, a tua vida é um final de semana, e aí você vai querer ficar mantendo esses hábitos para sempre. Não vai dar certo, tá bom? Foi bom falar nisso, né? Pensa nas pessoas que se aposentam. Eles tinham o hábito de só no final de semana, de repente, mas todo final de semana, como não estou trabalhando, vou relaxar. E o relaxar era beber, né? Não tenho nada contra um beber socialmente, tá? Beber. Aí se aposenta. Não tem mais o trabalho, não estou trabalhando, significa o que eu posso? Beber. E aí passam a beber também durante a semana. Você já sabe o resultado da consequência final disso, não é verdade? Então pensa, o que você está fazendo é sempre por uma existência, não é por um momento, não é por um final de semana, é por um projeto de vida, é uma existência maior. É isso que você tem que planejar, tá? E ter um estilo de vida ativo e saudável, esse hábito é incrível, atividade física entra aí, pensa o que você gosta de fazer, coloca o corpo em movimento, o corpo ele estraga se não se movimentar. Existem várias maneiras, hoje as academias abrem de sábado e domingo, abrem à noite. Ah, na semana não dá tempo, Cláudio, porque eu trabalho e estudo. Bom, pensa comigo. Então significa que todo mundo que trabalha e estuda não faz exercício? Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar muita gente que trabalha, estuda e faz exercício, tá? Ah, você não entende como eu trabalho, ai, minha vida, correria, chega em... Gente, para nós, o nosso problema sempre é o maior. A nossa vida sempre é a mais complicada, tá? E aí a gente começa a usar isso como uma desculpa para não fazer as coisas. Depois eu gravo um outro vídeo falando sobre autorresponsabilidade. A gente precisa assumir o papel e a responsabilidade daquilo que é prioridade para a gente, tá? Então, pensa naquilo que você gosta. A não ser que você consegue, de repente, na academia no sábado, né? Andar no domingo, ó, já são 2 dias. Mais 2 dias na semana, olha, 3, 4 dias se você pôs o teu corpo para se movimentar. Olha que legal, tá? Então, esses eram pontos que eu queria trabalhar com você, queria despertar uma ideia em vocês, espero que vocês possam refletir bastante. E lógico que se a gente começa a mudar o nosso estilo de vida, começa a vir mudanças na gente, né? Eu coloquei aqui algumas externas, porque não dá para você conversar com essas pessoas para ver tudo que melhorou na qualidade de vida, na energia, na disposição, no relacionamento dessas pessoas. Mas aqui a forma física dá para ver. Olha esse jovem casal, imagina como que eles iam chegar aos 40, 50 anos se continuassem desse jeito. Né? Então, super bem, já mantém o peso há mais de 10 anos, consequentemente a saúde e o bem-estar. Olha o César, depressivo, autoestima lá embaixo, né? Começa a fazer pequenas mudanças, começa a ver grandes resultados. E os resultados incentivam a continuar, continuar, continuar. Tá? Olha minha esposa que eu falei no início. Eu e ela, né? Estávamos sem energia, sem disposição, ela estava no processo de depressão, ambos fora do peso. A gente começa a fazer as mudanças, começa a ver resultados, os resultados animam, a gente quer fazer mais, começa a ver mais resultados, começa a se sentir melhor, a gente entra num círculo positivo, numa espiral positivo, entendeu?
Lilian vive há 17 anos na melhor forma física dela, autoestima lá em cima, energia, disposição, pique para cuidar da família, pique para sair com as nossas filhas, pique para sair comigo, pique para se divertir, para trabalhar. Tá? Ela também é treinadora de emagrecimento. Olha só que legal. E eu mostrei a minha foto, né? Do 0 aos 33 anos, cheguei a esse ponto. Depois eu precisei de alguns meses para começar a tirar essa barriga, eliminar peso, melhorar meu bem-estar, minha saúde, minha energia. E já fazem praticamente 17 anos que eu mantenho o meu peso, minha energia, minha disposição, minha vontade de fazer as coisas. A isso eu chamo qualidade de vida. Até porque eu quero viver até os 100 anos, mas eu quero viver bem. Eu quero viver cabeça boa, corpo bom, podendo fazer tudo aquilo que eu ainda quero fazer, que eu quero realizar. E outra coisa, né? Quando a gente está bem, quando a gente está com qualidade de vida, a gente tem projetos e sempre tem projetos, não é verdade? Até porque uma mente forte não vive num corpo fraco, não é verdade? Se você tem projetos de vida aí para médio e longo prazo, não adianta cuidar só da cabeça, cuidar só das finanças, você tem que cuidar da sua saúde, porque senão você vai ter boas ideias, vai ter dinheiro no banco para realizar, mas não vai ter pique, energia, saúde para fazer, ok? E eu falei no início de prosperidade, eu falei de produtividade. Gente, prosperidade em todos os seus aspectos, tá? E para a gente ter prosperidade, a gente precisa de produtividade. Produtividade para alcançar tudo que a gente quer, de âmbito material ou não material, realizações, tudo depende da gente estar produtivo, da gente estar fazendo as coisas. E como é que a gente pode estar produtivo se a gente termina o dia dessa maneira? Não dá, né? Então, quando tudo isso que eu falei é para que de alguma forma impacte em você, para que você possa começar bem o seu dia, terminar bem o seu dia, para que isso aumente a sua produtividade. E produtividade é uma das chaves da felicidade. Quando a gente está produtivo, colaborando conosco, com a família, com a comunidade, não importa, trabalho, ONG, voluntário, ajudando a cuidar da família, dos filhos, dos netos, a gente está produtivo, a gente está feliz. Então aqui eu posso afirmar que energia é igual a saúde e isso fecha o nosso quadro de felicidade, tá bom? É isso que eu tinha para passar, né? Ah, não só isso. O último ponto aqui que vale a pena salientar, né? Sorria. Sorria para a vida, tenha uma visão positiva da vida, de todos os aspectos da vida. A vida está aí, as situações, os desafios, você pode olhar como um grande problema, você pode olhar como uma grande oportunidade de você crescer, de você melhorar. Se você olhar dessa forma positiva, com certeza, com certeza vai ser, né, dentro do teu corpo, o teu corpo vai colaborar, tá? Vai disparar uma série de hormônios, não é verdade? Uma série de conexões que vão ajudar você a realmente construir aquele quadro positivo que você está enxergando, tá bom? Então, a gente sempre tem duas opções, né? E uma delas é a gente olhar de uma forma positiva tudo o que nos acontece, ok? Vou finalizar por aqui. Depois a gente se fala mais, vou soltar mais materiais para vocês irem conhecendo um pouquinho mais a forma que eu enxergo o mundo, a forma como eu levo minha vida, eu e minha esposa, tá bom? Desejo para vocês sucesso. Estou gravando esse vídeo aqui hoje, que dia que é? 20 de novembro, tá? Então desejo para vocês aí um bom final de novembro, né? Entrar dezembro, um bom final de ano, sucesso, realizações e cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês.